Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Wenzel e você está na luz. Hoje eu quero trazer 3 características de um grande líder, mas não só de um grande líder, mas de um bom homem, de uma grande mulher cristã. Se você tem curiosidade e quer saber mais a respeito dessas 3 características de acordo com a Bíblia, fica com a gente até o final. Fala pessoal, graças a paz, você está na luz. E antes de citar essas 3 características, é importante citar a história por trás dela. Tudo começa com Ana, esposa de Eucanã, ou Eucaná, acredito que seja assim, porque na minha Bíblia pelo menos não está acentuado. E que é o marido também de Penina. Então ele tinha 2 esposas, uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha seus filhos e Ana não tinha ainda nenhum filho. E como era costume, todo ano eles iam para Siloé. E lá em Siloé eles dedicavam, faziam os seus sacrifícios ao Senhor. E devido a toda essa situação de Ana, essa esterilidade dela, ela sofria com algumas humilhações que eram frequentes nessas épocas do ano que eles iam fazer os sacrifícios. E acelerando aqui um pouco os fatos, Ana estava em determinada situação, chorando, clamando, se derramando ao Senhor em um dos dias que eles estavam em Siloé, e o sacerdote ele viu, e ele passando por ali, era cedo, primeiras horas do dia, e ele falou: mulher, essas horas, ele confundiu ela como se ela estivesse embriagada. Mas Ana explica ao sacerdote ali o que estava acontecendo ali, que ela estava se derramando ao Senhor, clamando e pedindo exatamente um filho a Deus. Ali em 1 Samuel 1,17, ele entende tudo isso e lhe diz: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E depois disso, Ana dá à luz a Samuel. E como ela tinha prometido lá no passado, ela dedicaria ele ao Senhor. E aqui nessa curta introdução você já começa a entender o caminho que eu quero tomar, mas se você ainda não entendeu, não tem problema nenhum, porque a gente vai esclarecer os pontos aqui, porque tem mais história. Vou resumir aqui para que o vídeo não fique muito longo. Então Ana dá à luz a Samuel, Samuel é dedicado ao Senhor, e quem recebe Samuel para ser o sacerdócio, ou seja, para o acompanhar durante todo o seu sacerdócio, Eli. Aí depois de um decorrer de tempo, já com Samuel entendendo como tudo funcionava, começa a receber as orientações e as instruções de Deus para orientar o rei naquela época, que era Saul. Mas Saul desobedece a Deus e perde o seu reinado. E aí em seguida, com essa desobediência de Saul, Samuel recebe de Deus as instruções para ungir Davi, o novo rei de Israel. E olha aqui que interessante, o mesmo sacerdote que ajudou Samuel em todo o seu sacerdócio, Eli, ele estava negligente perante alguns pontos que envolviam os seus filhos, que também eram sacerdotes, mas eram ímpios e negligentes para com o serviço com o Senhor. Percebeu algo aqui? Olha o natural das coisas, e aí eu já volto para continuar falando sobre os filhos de Eli. Pela lei natural das coisas, o sucessor de Saul seria seu filho Jonatas, primogênito. E com isso nós concordamos que Jonatas e Davi seriam rivais, porque um teve a unção de Deus para assumir o reinado, ser rei, e o outro, pela lei natural das coisas, a sucessão do trono seria dele por ser filho primogênito do rei. Mas mesmo com todo o cenário que Saul empreendeu contra Davi, Jonatas permaneceu fiel à sua amizade com Davi, o protegendo da ira e das tramas de seu pai. E Davi, em troca, permaneceu leal não só a Jonatas, mas também ao próprio Saul, se recusando a tomar o trono que seria entregue nas mãos dele por Deus. E aqui é importante lembrar o que lemos lá em 1 Samuel 2,7. O Senhor é quem dá riqueza e pobreza, ele humilha e exalta. E no finalzinho do versículo 9, nós temos a seguinte frase: não é pela força que o homem prevalece. Percebeu aqui a preparação de Deus com tudo? Desde o sofrimento de Ana ao nascimento de Samuel, acertando a casa dos sacerdotes, destronando Saul,
ungindo Davi, o novo rei, usando homens para profetizar na vida de Eli. E aí, como eu falei, eu volto para falar um pouquinho de novo sobre os filhos de Eli. Porque, como eu citei, os filhos de Eli eles eram ímpios e negligentes para com o serviço perante ao povo e Deus. E Eli tinha como sacerdote que tomar uma posição. Ele tinha que honrar a Deus. Mas ele ficou neutro nessa situação toda perante a sua família. Ou seja, o momento exigia ação, mas ele não agiu. Chegando a receber de Deus, através de um outro homem, uma profecia contra a sua família. Como podemos confirmar em 1 Samuel 2:30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E aí você pode se perguntar, poxa, por que através de outro homem, não com ele próprio, não falando direto para Eli, que era sacerdote? Quem disse que não foi e como saberemos se não aconteceu isso? A Bíblia ela não nos dá essas informações. Mas eu acredito que como ele estava neutro perante todas aquelas situações de seus filhos, e aí ele não tomou a atitude como sacerdote de fazer a lei acontecer, inclusive para os seus filhos que estavam no caminho errado. Imagine você quantas vezes Deus não deve ter falado ou mostrado, e os olhos e ouvidos de Eli, devido à negligência que seus filhos cometiam, estavam tampados. E aí o que Deus faz aqui? Ele usa outro homem. Ele traz através de uma outra pessoa a profecia, que é o recado que Deus queria dar para Eli. Ou seja, ele usa outra pessoa para mostrar o básico que ele não conseguiu ver. Por que eu trouxe para você essa história de 1 Samuel de uma maneira resumida, falando um pouquinho ali de Ana, Samuel, Davi, Saul, Eli, seus filhos? Lógico, a cronologia ela não foi feita em seguida, né? Não existe a possibilidade de ter sido a sequência. Mas o que acontece? Deus ele estava movimentando. Então, a partir do momento que Ana pede, ele atende Ana, ela dá a luz a Samuel. Só que em contrapartida, ela já tinha prometido que Samuel seria dedicado ao Senhor. Então, o Senhor já sabe de todo o plano de Ana que estava no coração dela. Então, ele automaticamente já estava tendo um sacerdote que seria a pessoa, seria o homem que substituiria Eli com a sua família. Então teria esse sacerdote que seria de coração, digamos assim, puro e não ímpio como os filhos de Eli. Então você começa a entender o que Deus começa a fazer. Hoje nós pegamos a Bíblia e abrimos em 1 Samuel, nós vamos entender de maneira muito simples tudo o que aconteceu. Mas imagina quem estava vivendo naquela época, como não foi. E aí, tirando Saul, colocando, ungindo Davi, prometendo Ana sendo obediente a Deus. Então aqui aquelas 3 características que eu falei para você de um grande líder, ela é obediência, humildade e paciência. Porque todos esses que eu vou citar, que foi Davi, Ana, inclusive o Samuel, todos eles foram obedientes. Todos eles agiram com humildade e foram pacientes. Ana foi obediente a Deus. Ela falou que dedicaria e ela dedicou. E Israel ganhou um grande sacerdote naquele tempo. Ela foi humilde porque, inclusive, ela foi tão humilde que, referente à humilhação, ela foi confundida pelo sacerdote Eli como uma bêbada, uma embriagada, logo pelas primeiras horas da manhã. Então, percebe, ela foi humilde com os sentimentos dela. E depois a gente tem aqui o terceiro, que ela foi paciente. Ela esperou durante muito tempo, porque a outra já tinha filhos. Então você percebe essas 3 características muito fortes em Ana. Davi, mesma coisa. Davi, ele foi obediente, ele obedeceu a Deus. Mas não só obediente, ele também agiu com humildade, porque ele era o ungido de Deus. Mas ainda assim, ele foi paciente. Aí entrou a terceira característica. Ele foi paciente em esperar, mesmo sabendo que já era ungido.
Mesmo sabendo, ele fez questão de esperar Deus trazer e entregar na mão dele o reino. E aqui nessa história nós percebemos fácil que Deus nos dá alternativas. Nós somos falhos, com certeza erramos 1, 2, 3 vezes, mas o importante é o que está no seu coração, o importante é o seu arrependimento. Se você se desviou, que você volte aos caminhos. Se você está no caminho, permaneça, porque as instruções e as orientações de Deus para com a sua vida, para com os seus acertos, para com os seus erros, ela não vem no fim da jornada, ela não vem no fim do caminho. Ela vem no processo, é durante a sua caminhada. Então não espere chegar ao extremo, não espere chegar no fundo do poço. Abra os seus ouvidos e os seus olhos e veja o que Deus tem falado ao seu coração. Pense nisso.